Hoje no nosso programa vamos falar de um assunto muito importante, que são as plantas que podem intoxicar os nossos melhores amigos de estimação, cães e gatos. E ao meu lado para falar desse assunto está a médica veterinária Viviane Mori. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bom, todo mundo gosta de ter uma casa bonita, harmoniosa e gosta de ter plantas. Mas quais são as plantas que são nocivas para os nossos melhores amigos de estimação, que normalmente o pessoal tem em casa? Na verdade, temos diversas plantas que são tóxicas, mas tem algumas que é bem comum no nosso ambiente doméstico. Né? Por exemplo, a samambaia, o antúrio, a azaleia, a violeta. São bem comuns, que a gente gosta de ter na nossa casa para deixar harmoniosa, mas são perigosas para os nossos cães. São sim. E agora uma coisa importante, que se de repente lá tá a planta tal, e cai uma folhinha, um pedacinho ou uma flor, se ele ingerir, ele vai se intoxicar? Na verdade, normalmente, os animais eles não vão comer uma planta só, uma folha. Eles comem bastante. A planta toda. Isso. Então, o que acontece é que causa intoxicação mesmo. Como eu posso perceber que o meu animal foi intoxicado por uma planta? Porque de repente eu nem percebi que ela desapareceu. Qual o sintoma que ele apresenta? Os sintomas de intoxicação normalmente é vômito, diarreia, salivação excessiva. Tem casos de alterações neurológicas, mas principalmente esses três, tá? Não, o que seria uma mudança neurológica assim? Pode ser assim, que ele começa a cambalear, que ele não tenha firmeza nas pernas, ele pode ficar com a cabeça um pouco inclinada. Não afetar totalmente o sistema motor dele. Isso pode acontecer sim, mas o normal é o vômito e a diarreia. Por isso é importante, né, Viviane, que quando tem um animalzinho em casa vomitando, muita gente fala, daqui a pouco passa. Não, tem que prestar atenção, porque intoxicação é uma coisa muito séria, não é verdade? Isso. Mas mata, a intoxicação com as plantas, mata ou não? Normalmente não, muito difícil. Normalmente, intoxicação que mata é por chumbinho, inseticidas, pode acontecer também. Mas, mesmo assim, é importante que a gente leve ao veterinário imediatamente, não é isso? Isso, com certeza. Mas uma coisa muito importante, pessoal, de casa vai falar, poxa, então não pode comer planta, não vou saber, vou ficar inseguro e não vai deixar nem o seu animalzinho comer assim uma simples graminha. Não é verdade, né? Porque existem animais que precisam comer uma grama, como o gato, por exemplo, não é verdade? Isso, o gato, principalmente por causa que ele fica se lambendo muito, forma aquela bola de pelo. Então, hoje em dia, temos alguns produtos, a graminha, assim, que ele acha até nos pet shops. É muito comum achar que você compra, né, e vai regando, tem aquela graminha especial para o seu animalzinho de estimação comer, né? Isso, tem sim. Que ele ajuda a digerir aquela bola de pelo e facilitar, né? Porque se a pessoa também não cuida, a bola de pelo vira um problema sério, não é verdade? Isso. Viviane, existem muitos animais, principalmente os cães, que quando estão passeando, eles gostam de comer uma graminha. Ele para e come a graminha. O que significa isso? Que ele está com verme ou é normal um cachorro comer grama? Tem animais que eles comem grama, mas se for uma coisa bem corriqueira, você tem que tomar algum certo cuidado, pode ser verminose sim. Então, se ele tem aquela insistência em toda vez que for passear comer a graminha, correr para o veterinário que pode ser um verme, é isso? Pode ser sim. Então é muito importante você de casa observar o seu animalzinho, né? Se você não passeia, perguntar para a pessoa que está passeando com o seu animalzinho se ele tem esse hábito de ficar o tempo inteiro comendo grama, né? E a gente também não precisa fornecer grama para o nosso animal, né? Para o cão, né? Só o gatinho, não é isso? Isso. Mais alguma dica para o pessoal de casa que adora ter plantas dentro de casa? Quais são os cuidados? Mais alguma dica ou não? Deixar fora do alcance dos animais, principalmente as tóxicas. Normalmente a gente não indica nenhuma planta. O que a gente usa, às vezes, em determinadas doenças, é o uso de chás, como o chá de quebra-pedra, numa litíase renal, ou o chá de camomila, um anti-inflamatório natural. Tem alguns chás que a gente utiliza assim. Importante também que o pessoal de casa dê esse chá sempre com orientação dos médicos veterinários, não é verdade? Então, planta sempre muito longe do seu animalzinho de estimação, não é isso? Uma coisa importante também pra gente lembrar que quando vai passear, já que não pode comer planta, também não ficar lambendo as plantas, né? Porque muitas plantas, muitos jardins, também existem alguns produtos que são tóxicos, né? Isso.
temos que tomar cuidado quando a gente está passeando com os cachorros, porque pode ter algum produto tóxico nas plantas. E a gente não vai querer ver nosso animalzinho de estimação doente, muito menos intoxicado, né? Então todo cuidado é pouco. Viviane, mais alguma dica para a gente ter nosso animalzinho sempre saudável e com a nossa casa sempre linda com as plantas? Nós temos que tomar sempre cuidado onde colocar essas plantas e quais plantas a gente vai colocar. Sempre cuidado e lembrando que elas são tóxicas, não é verdade? E se acontecer alguma coisinha em casa, corra para o veterinário, que ele vai ser a pessoa indicada para cuidar do seu animalzinho. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima! O nosso programa chegou ao fim e você aí de casa, siga-me no Twitter, Coisa de Amigo. E se perdeu algum programa, corra para o seu computador e acesse o meu site, coisadeamigo.com.br. E não perca o próximo programa, número 100, programa de aniversário. Temos um encontro marcado, hein? Até lá!